Eu chamo isso de estudos de liderança. A Herbalife está nessa procura desde o início, de achar liderança, pessoas que podem vender os produtos no papel de liderança. Não apenas vender, mas fazer as pessoas usarem, fazer acompanhamento. Isso é chamado de começo do estudo de liderança. Depois, quando você se tornar um patrocinador, você estuda como ser um bom patrocinador, dando aquelas informações no início, porque você é a primeira ligação que alguém tem com a história da Herbalife. Elas podem ter ouvido a história do Mark Hughes, mas agora você é a pessoa que torna isso real, através do telefone ou pessoalmente. Portanto, aprender a ensinar alguém aquilo que ela não sabe, mas deveria saber, dando conselhos sobre como começar, como proceder, como atingir o sucesso. Isso é uma grande responsabilidade, mas liderança é isso. Sim, é uma oportunidade nova, mas também é uma responsabilidade nova. E é por isso que eu gosto de passar esses estudos de liderança, porque nós todos deveríamos continuar a ser estudantes. Muitos de vocês já se tornaram líderes, mas aqui está o ponto-chave, que é ser um líder estudante. Sempre estudando formas de tornar a sua liderança mais eficaz, a sua comunicação mais dinâmica, o seu entendimento mais expansivo, a sua compaixão um pouquinho mais profunda, a sua vontade de ouvir um pouquinho melhor, compreendendo e transformando em algo valioso que você pode dar de volta. Esse mecanismo agora começa a funcionar melhor e melhor, funcionando melhor através dos anos. Um líder estudante, e os líderes não são os únicos que precisam ser estudantes. Eu escrevi aqui, o presidente precisa ser um estudante. O Mark Hughes precisa continuar a ser um estudante. Ele foi o fundador da companhia, mas ele é o fundador estudante. Ele é o presidente agora, mas ele é o presidente estudante. Continuamente buscando formas, seja com relação a estilo, ou conteúdo, ou produtos, ou apresentação, ou entendimento, ou um alcance maior agora comparado com alguns anos atrás. O Mark está sempre buscando formas de ser um líder mais poderoso para a companhia. Chairman do Conselho, que responsabilidade incrível. Nos primeiros anos, quando ele ganhou o título, é uma coisa. Agora, de maneira mais madura, ele olha para essa posição de Chairman do Conselho como uma posição incrível, de muita responsabilidade. Portanto, ele precisa estudar formas agora. A Herbalife, tornando-se pública, ela está na Bolsa de Valores. Ele não tinha essas responsabilidades quando a companhia começou. Ele continuou a ser um estudante em cada cargo e, é claro, no nível dele, você pode imaginar quais são as exigências. Ele continua a estudar a arte para ter certeza de que vocês estejam atualizados não apenas com relação à tecnologia dos produtos em desenvolvimento, mas da sofisticação do marketing ao fazer negócios em tal variedade de países. Portanto, a responsabilidade da liderança vai lá de cima até embaixo. E onde quer que você esteja hoje, eu e o meu cargo aqui, meu cargo como pai, você precisa ser um pai estudante. Se você for mãe, parabéns. Eu te aconselho a continuar sendo uma mãe estudante. Como você pode ser mais eficaz como mãe esse ano em comparação com o ano anterior? Que histórias novas você pode juntar que seriam valiosas quando você tiver a chance de falar com seus filhos sobre alguns desafios ou problemas específicos? Isso se chama ser um pai ou mãe estudante continuamente. Dessa forma, um distribuidor estudante, um membro da equipe de presidentes estudante, um membro da equipe de expansão global estudante, agora que você alcançou a equipe de tabuladores, estude formas de se tornar tão eficaz e tão poderoso e, dessa forma, ter um alcance único. Assim não vai demorar tanto para chegar à equipe de milionários. E depois você estuda essa posição não apenas pela oportunidade de ganhar mais dinheiro. Nós dizemos equipe de milionários 2%, agora 4% e depois valer os 4% em termos da sua capacidade de se comunicar, sua capacidade de liderar, de ajudar as pessoas a crescerem. E depois, é claro, equipe de presidentes 6% extra. Fazendo valer os 6% é mais valioso do que os 6% em si. Mas você deve dizer, agora que eu finalmente cheguei a essa posição, na equipe de presidentes, eu preciso realmente intensificar meus estudos para tornar essa posição valiosa para mim e para a continuidade da minha família e do meu futuro financeiro.
mas também para poder construir a reputação certa para a minha organização. E agora, como membro da equipe de presidentes, eu tenho certeza, estendendo a mão para ajudar outras linhas de organização, não apenas ajudando a companhia a crescer, bem como a sua organização a crescer. Então, a grande responsabilidade do Chairman's Club é estudar, não apenas chegar a essa posição, não apenas receber um novo PIN, mas dizer, como posso fazer valer a honra e os ganhos extras? Como eu posso contribuir de forma única no Chairman's Club? Isso requer estudo contínuo da sua parte. Aprender as histórias a mais, fazer a leitura extra, fazer as anotações extras para ter certeza que não está perdendo nada, especialmente nessa posição de prestígio e responsabilidade. Portanto, é disso que estou falando aqui agora, sobre ser um líder. Mas agora, aqui estão alguns estudos de liderança e eu quero dar a vocês primeiro a lista e depois nós voltamos e repassamos cada item individualmente. Aqui está o primeiro que é, seja um estudante de possibilidades. Número 1. Depois, seja um estudante de oportunidades. Possibilidades é um estudo, oportunidades é outro estudo. E em terceiro, seja um estudante de habilidades. Existe a habilidade da companhia, existe a habilidade organizacional, mas eu vou falar mais detalhadamente aqui sobre a sua habilidade pessoal. Aprendendo a reconhecer os que possuem uma habilidade que ninguém mais incentivou e agora você tem essa oportunidade. Também reconhecendo a sua própria habilidade pessoal, então vamos tornar isso parte da nossa lista. Aqui está o próximo, que é extremamente importante e que é o estudo da inevitabilidade. Algumas coisas, em certos momentos, tornam-se inevitáveis e nós passamos por isso. E a última é racionalidade. Como pensar rápido. Como entender e solucionar desafios de maneira rápida. Como encontrar algo e depois ter certeza que ela se encaixa com você, se encaixa na sua filosofia, se encaixa no que você quer realizar. Racionalidade é um assunto muito importante para estudar. Então essa é a lista: possibilidades, oportunidades, habilidades, inevitabilidade e racionalidade. Agora vamos começar com possibilidades. Eu ouvi um sermão, há algumas semanas, do jovem Schuller, o Dr. Schuller, da Catedral Crystal. Era seu filho que estava no seu lugar dando o sermão. E como eu, que já dei palestras lá durante um bom tempo, começando há mais ou menos 27, 28 anos atrás, eu estou sempre interessado, em especial quando o jovem Schuller vai falar. Ele é incrível. E aqui estão as anotações do seu sermão. Agora eu vou resumir, mas eu acho que vocês vão entender os pontos que vou cobrir aqui. Eu achei um dos sermões mais clássicos que já ouvi. E ele tinha 3 pontos principais. Não 30 pontos, apenas 3. Mas eles eram tão clássicos e aqui estão eles para suas anotações. Número 1, se você acha que é impossível, não é. Esse era o primeiro ponto dele. Ponto número 2, se você acha que sabe tudo, você não sabe. Esse é o número 2. Aqui está o número 3. Se você acha que está sozinho, você não está. Eu achei que eram pontos clássicos. Se você acha que é impossível, não é. Se você acha que sabe tudo, não sabe. Se você acha que está sozinho, não está. Baseado no primeiro ponto, ele contou uma história única. É a história de Rich DeVos, fundador da Amway. Rich DeVos precisava de um transplante de coração urgente. O jovem Schuller disse, meu pai foi oferecer uma oração para Rich DeVos. E quando ele chegou lá, ele disse, Rich, é difícil fazer essa oração, porque para você conseguir um coração novo, alguém precisa morrer. E ele disse, bem, eu acho que vamos apenas rezar para que seja feita a vontade do Senhor. Agora vamos avançar rapidamente. Rich DeVos conseguiu seu transplante de coração.
Essa é uma parte da história. Mas aqui está o resto da história que é incrível. Não muito tempo depois, Rich DeVos teve a oportunidade de jantar com a moça que lhe deu o coração. Aí você vai dizer, isso é impossível. Quando eu ouvi isso, foi exatamente o que eu disse. A congregação que ouviu o sermão disse exatamente isso. Impossível. É impossível você jantar com a pessoa que te deu o seu coração. Vejam o que aconteceu. Tinha uma senhora que precisava de um transplante de fígado. E muitas vezes é melhor fazer o transplante de fígado e coração juntos. Então alguém morreu e doou os seus órgãos. Essa senhora recebeu o fígado e o coração em um transplante único. E o coração dela foi para o Rich DeVos. Assim, foi possível Rich DeVos jantar com a senhora que doou seu coração a ele. É uma história fantástica. Isso não poderia ter acontecido há 20 anos. Agora, é impossível. Nós dizemos que é impossível, mas não é. Não dá para saber o que a tecnologia vai fazer nos próximos anos. Não dá para saber o que a sua fé pode produzir. Não dá para saber o que pode ser feito. Esse foi um ponto incrível. Se você acha que é impossível, não é. Depois, o próximo ponto foi clássico. Se você acha que sabe tudo, você não sabe. Quantas vezes nós aprendemos isso desde o tempo em que éramos jovens, até provavelmente o tempo presente, onde houve momentos ao longo do caminho em que nós achávamos que sabíamos tudo, achávamos que havíamos entendido, nós achávamos que tínhamos tudo pronto, nós achávamos que tínhamos captado, com certeza. Ficamos surpresos mais tarde quando não sabíamos tudo. Nós achávamos que tínhamos a resposta para esse problema e achávamos que tínhamos todas as respostas, mas no final não tínhamos todas as respostas. Ficamos surpresos, achando que sabíamos tudo, achando que entendemos. E então alguma coisa acontece para dizer que estamos errados. Mas é assim que crescemos. E o nosso próprio ego, às vezes, quer acreditar que temos todas as respostas. Nós chegamos e depois um toque de humildade precisa chegar para provar para nós que, na verdade, não sabemos tudo. Nós achamos que sabemos tudo sobre o nosso negócio, mas eu estou dizendo a vocês, nós temos muito que aprender. Não tem como saber o que podemos fazer se continuarmos nesse processo de aprendizado. Portanto, esse foi um ponto válido. Se você acha que sabe tudo, não sabe. Mas esse próximo foi bom. Se você acha que está sozinho, não está. Interessante. O juramento de lealdade à bandeira e República Norte-Americana diz: uma nação abaixo de Deus. Como país, nós realmente acreditamos que na América não estamos sozinhos. E às vezes, sozinho no sentido de estar consigo mesmo, não quer dizer que esteja sozinho. A oração de alguém chega a você. O espírito de alguém chega a você. A presença de alguém, mesmo se a pessoa não estiver lá, você sente. Você consegue sentir. O telefone toca, você atende e algo te diz que vai ser uma ligação de alguém que você queria ouvir. Essa mágica oculta de que eu falei na minha apresentação em São Francisco está sempre por aí. Portanto, nós acreditamos. Quando você acha que está sozinho, não está. Às vezes, quando eu termino uma reunião, ou a extravaganza, ou alguma outra apresentação, eu digo o seguinte para todos na plateia: eu prometo para vocês que quando eu sair daqui amanhã, eu não vou deixar ninguém para trás. Eu vou levá-los comigo em meus pensamentos e no meu coração. E todo mundo sente isso com certeza. Eu não os deixo para trás. Quando eu estou junto com meus netos e com os meus filhos, eu conto a eles esta experiência, a presença desta experiência, a dinâmica desta experiência, do lugar onde estamos. Tudo isso eu vou levar, tudo isso comigo, especialmente o espírito coletivo de todo mundo que estava aqui e tornou isso único. Eu levo isso comigo.
Eu não apenas levo comigo entrando no avião e voando de volta para os Estados Unidos. Eu levo comigo onde quer que eu esteja e toda vez que compartilho a história, alguém se impressiona, alguém fica comovido porque eu não deixei o meu público para trás. Depois eu pergunto muitas vezes, quantos de vocês têm meu nome no caderno? Na agenda? Todo mundo levanta a mão. Então eu digo, depois que nós saímos daqui, as luzes se apagarem e o lugar estiver escuro, eu irei com vocês. Meu nome está na sua agenda. Mas não apenas meu nome, não apenas minhas anotações. Eu espero que meu espírito e minhas felicitações, minha oração por você. Eu quero a minha presença com você. E quando você encontra alguém, as anotações que você fez de uma das minhas apresentações, não apenas as anotações estarão lá, mas o espírito também. Portanto, eu acho que isso foi um ponto excelente que aquele jovem Schuller disse. Se você acha que está sozinho, não está. Portanto, em primeiro lugar, vem o estudo das possibilidades. Quantas vezes ou quantas pessoas, vamos dizer nos últimos 20 anos, quando discutiam sobre o projeto do Mark de levar essa história nutricional incrível ao redor do mundo, quantas delas disseram, é impossível? Eu estou dizendo, a lista é surpreendentemente longa, especialmente no começo, a lista tinha esse cumprimento com as pessoas, dizendo que era impossível. Algumas foram convidadas a entrar, mas recusaram porque acharam que era impossível. Como é que um jovem garoto de 23 anos de idade, sem qualquer treinamento formal de como gerir uma empresa, como ele pode ter a audácia de dizer, eu tenho um produto, nós vamos levá-lo ao redor do mundo? Elas disseram, impossível, elas não entraram, elas perderam a possibilidade. Portanto, seja um estudante de possibilidades. Você nunca sabe nas mãos de quem está uma grande ideia. Você nunca sabe em que cabeça ou em que coração está a ideia. Se estiver no coração da pessoa certa, as coisas mais incríveis podem acontecer. Nós somos testemunhas disso nos últimos 20 anos. Agora aqui está o próximo. As possibilidades devem ser estudadas. Deixe-me terminar o restante. O próximo é ser um estudante de oportunidades. Oportunidade significa o tempo da primavera. Para poder reconhecer essa oportunidade, essa é uma boa época. Aqueles primeiros distribuidores independentes que entraram, isso fazia parte de sua percepção. Essa parece ser uma história ótima. O Mark parece muito sincero. Essa pode ser a hora certa. Você entende isso? Foi naquela época, quando as ervas não eram o mais popular, o mais conhecido estudo do dia. Mas eu tenho certeza que aqueles primeiros distribuidores independentes acharam que talvez fosse a hora certa. Quando não apenas outro tipo de nutrição que ouvimos falar, mas nutrição com ervas e tudo mais, não estavam em seu melhor momento. Esse pode ter sido o momento e eles reconheceram como sendo a primavera. Eles também reconheceram como primavera porque o Mark trouxe para eles a oportunidade financeira, quando ele disse, eu vou lhes ensinar tudo o que eu sei, vou ensinar a vocês tudo o que eu aprendi no caminho. Eles captaram isso. Aqueles primeiros distribuidores independentes Herbalife disseram, ei, essa pode ser a primavera que estávamos procurando, com todos os componentes para tornar a primavera única, conforme nós a vemos através do verão e a colheita no outono. Eles agarraram o momento, e é isso que devemos fazer com a oportunidade, agarrar o momento. Se o momento for alguém que você viu de pé ali e você diz, eu deveria me apresentar, contar a minha história, ou pelo menos dizer, oi, e ver se a janela vai abrir uma nova oportunidade. Eu tive essa chance, não faz muito tempo, com um jardineiro responsável por cuidar da parte do meu paisagismo. Eu não tinha falado com ele antes. Eu achei que era uma boa oportunidade e contei a ele sobre a Herbalife, sobre Mark Hughes, sobre a minha posição e falei o que estava acontecendo. Algumas das coisas que estão acontecendo atualmente. É simplesmente incrível. Os olhos dele começaram a brilhar e logo ele se tornou um distribuidor independente Herbalife. Mas é agarrar o momento, não deixar a oportunidade escapar. Seja um estudante quando chegar o momento. Esse pode ser o ano. Os primeiros 3 meses do próximo ano para preparar o ano 2000, diga, eu vou reconhecer isso como uma oportunidade nova para eu realmente me sair bem nisso, nesses primeiros 3 meses, eu vou chamar de primavera. Fazer uma primavera artificial numa sociedade industrializada é difícil reconhecer quando é primavera, quando é verão, quando é o tempo da colheita. Então, às vezes, você precisa meio que fabricar uma primavera. Quando nós abrimos um novo país, é claro, agora é a primavera. Mas se você já está no negócio e é um distribuidor independente aqui na América há algum tempo, crie um impulso e diga, pelos próximos 90 dias é primavera. Nós vamos chamar de campanha da primavera.
Um grande esforço de recrutamento e na base de clientes chama a primavera. Aprendendo a reconhecer e ser um estudante das oportunidades. Agora, vamos aos outros. O próximo é habilidades. A capacidade humana, como nós temos de refletir e rever a história. Nós sabemos o que os seres humanos fizeram nos últimos 6.000 anos e sabemos melhor o que ele tem feito nos últimos 100 anos, desde o nascimento dos Estados Unidos, especialmente nós que somos americanos. Mas nos últimos, vamos dizer, 1000 anos da Renascença, de andar com esperança, depois de sair da Idade das Trevas, quando houve uma grande explosão de liberdade de pensamento, de arte, de gênios, da música, assim como todas essas arquiteturas únicas, todas essas coisas meio que começaram a despertar quase simultaneamente. E dentro de poucos anos, tudo parecia explodir como um jardim de variedade, chamado de Renascença. Mas isso nos ajuda a compreender que a capacidade humana é simplesmente incrível. Dado o momento certo, dada a oportunidade certa, dado o clima certo, dada a estação certa, os seres humanos podem pensar, criar e fazer as coisas mais extraordinárias. Isso é capacidade geral. Na Herbalife, nós já vimos pessoas que não tiveram nenhuma oportunidade, porém nenhuma outra oportunidade tinha explorado sua capacidade única. Ela estava lá, mas não tinha sido descoberta. Ela estava lá, porém não tinha sido aplicada. Ela estava lá, mas estava perdida na confusão. Ela estava lá, mas ninguém tinha reconhecido esta capacidade. Ela estava lá, mas ninguém tinha se oferecido para ajudar dizendo, venha, nós vamos ensinar. Ninguém ofereceu a oportunidade dizendo, venha, nós vamos reconhecer. Vamos te ajudar a começar, ajudar a construir, não tendo a oportunidade antes e tendo agora. Assistimos coisas extraordinárias acontecerem com pessoas que disseram que aparentemente não tinham a capacidade, mas lá estava ela. Agora ela tinha sido despertada. Existe uma história única que fala sobre a capacidade incrível de um estudante de universidade que ia receber um prêmio incrível. Ele estudava matemática. E havia um prêmio incrível de matemática. E a cerimônia era super especial. E vou explicar por quê. Esse jovem estudante, um dia, na sua aula de matemática, estava caindo no sono e quando ele acordou, a turma já estava saindo da sala. Ele pegou seus livros e se preparou para sair e depois olhou para cima, para o quadro negro, e viu 2 problemas matemáticos. Quando ele viu aqueles 2 problemas matemáticos no quadro negro, ele pensou, bem, isso deve ser o dever de casa para a próxima aula. É melhor eu anotar. E então ele anotou os 2 problemas de matemática. E depois de ter anotado, ele saiu da classe. Quando ele chegou em casa, ele começou a tentar resolver os problemas. E ele disse, esses são os problemas de matemática mais difíceis que eu já vi. Puxa, parece que não tem resposta. E ele tentou resolver os 2. E ele literalmente quase arrancou os cabelos dizendo, no começo parecia bem simples, mas eu vejo agora que não tem resposta. Mas finalmente, para um dos problemas com o qual tinha tido dificuldade, ele finalmente achou a resposta, ou achou que tinha encontrado a resposta. Ele arrumou as anotações e no começo da aula, ele entregou o seu papel para o professor e mal sabia ele, quando ele entregou o papel para o professor olhou para o que ele tinha feito e ele disse, eu anotei esses 2 problemas de matemática. Ele disse, eu fiquei tentando resolver e parecia não haver nenhuma resposta, eu consegui algo com um deles e esse é o melhor que pude fazer. Bem, o professor ficou impressionado. E o motivo para isso era porque o professor colocou no quadro negro os 2 problemas matemáticos que o mundo tinha decretado como sendo insolúveis. Esses eram os 2 problemas matemáticos que não era possível resolver e todo mundo tinha concordado. E eis que o professor verificou e era verdade. Ele tinha resolvido um dos problemas insolúveis do mundo. Agora, ele estava recebendo esse prêmio incrível
por ter resolvido aquele problema. Agora, aqui vai a parte única da história. Quando ele anotou os problemas para tentar resolver, e ele não sabia que eram 2 dos problemas matemáticos considerados insolúveis no mundo. Ótima história. A genialidade humana não tem limite. As possibilidades do pensamento são incríveis. Algo único sobre o pensamento e o espírito é que eles não têm restrições. Eles não têm... Não é como o corpo físico se movimentando através do tempo e espaço. Você só pode atingir uma certa velocidade. Um avião só pode atingir certa velocidade. Até a velocidade da luz só pode atingir certa velocidade, mas a parte incrível, um pensamento e o espírito são mais rápidos do que a velocidade da luz e possuem componentes que não têm igual. A lei diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. É impossível. Seria ou um ou outro. Porém, o que é incrível é que quando você compartilha, você recebe, instantaneamente, dando e recebendo de volta. É tão extraordinário. Essas são as possibilidades do cérebro humano. A capacidade de pensar e de repensar e descobrir respostas. Agora eu gostaria que vocês descobrissem o seguinte nesse estudo: a sua própria capacidade. Parte disso você descobre no caminho. Foi isso que aconteceu com o Mark. Quando ele entrou na área de vendas, na loja de roupas, ele descobriu que podia representar um produto e ele poderia se dar bem. E isso foi uma descoberta para ele, certo? Ele percebeu, é como ser um mecânico lidando com carros, num lugar legal, encontrando gente. Isso tudo ele adorava fazer e aprendendo a vender um terno a um homem. Isso começou a despertar no Mark parte da habilidade que ele tinha. E se ele não tivesse conseguido esse emprego, quem sabe, ele poderia ter tido sucesso com alguma outra coisa e ele não teria conseguido explorar suas habilidades únicas. Depois, é claro, quando ele montou o programa da Herbalife, essas habilidades que já estavam lá desde o começo, começaram a se desenvolver e se desenvolver. Ei, eu posso fazer isso, eu não apenas posso fazer tudo isso, mas posso fazer aquilo também. E quando ele chegou nesse ponto, agora que eu tenho a confiança, já aprendi tudo isso, posso aprender o resto. E essa não é apenas a história do Mark Hughes, é a história de todos. Habilidade por habilidade, idioma por idioma. Habilidade por habilidade. A sua também pode crescer, assim como a de Mark ou de tantos outros. Você a tem. O principal é usá-la. E com a sua experiência na Herbalife, esse é o melhor lugar para testar a sua capacidade. Sim, você pode aprender a fazer isso e aquilo outro. Que tal o próximo passo e a próxima etapa? Não pare. Agora que você começou, não pare nessa jornada de estudar, explorar e utilizar a sua própria capacidade pessoal. Agora, para terminar aqui, estão mais 2. O próximo é: como líderes, precisamos ser estudantes de inevitabilidade. O que é inevitável? Olhem para essa cena. A 300 pés das cataratas do Niágara, dentro de um pequeno barco sem motor e sem remos, nós chamamos essa cena de inevitável. Acabou. Se você estiver nessa posição infeliz, está perdido. A 300 pés das cataratas do Niágara, num barco pequeno, sem motor, sem remos, acabou. Já era. Mesmo que você ainda não tenha se esborrachado nas cataratas, mesmo que essa experiência ainda não tenha ocorrido, você está agora nessa posição infeliz e ela é chamada de inevitável. Eu abordei esse assunto porque você não quer ficar diante dessas situações inevitáveis. Quer seja por negligência ou por qualquer motivo. Se você estivesse próximo das cataratas do Niágara, se alguém tivesse avisado sobre a queda das cataratas, ou se você tivesse visto que alguém já chegou a este ponto inevitável e que ficou perdido, se alguém tivesse passado essas informações antes a você, você não teria descuidado a ponto de enfrentar essa situação. E a vida é assim mesmo, aprendendo com a experiência dos outros, que testemunharam ou estavam nessas posições inevitáveis por causa de erros, falhas ou descuido, elas acabaram ali nessa posição inevitável. E com certeza era tarde demais.
Para o John Belushi, chegou uma hora que se tornou inevitável. Ele cruzou a linha, seus erros, o abuso de drogas e todo o resto fizeram com que ele chegasse a um certo ponto onde não consegue retornar. Você cruzou a linha. Nós precisamos ensinar nossos filhos que existem certas coisas na vida que são inevitáveis. O desastre é inevitável. Eu aprendi na aula de economia. Eu descobri que você pode ganhar $5.000 por mês e ir à falência. E naquela época, $5.000 por mês era muito dinheiro. Eu dizia, como é que você pode quebrar se você ganha $5.000 por mês? E a resposta era simples, gaste $6.000. E se você estiver recebendo $5.000, é fácil gastar $1.000. Parece que some. Portanto, é fácil quebrar ganhando $5.000. Basta gastar $6.000. É inevitável. Se você não perceber rapidamente, se você não reconhece logo no início, se não aparecer alguém para te dar um sinal de alerta muito rapidamente, com certeza o inevitável vai acontecer. Ou seja, gastar mais do que ganha. Um amigo me disse, se você gasta mais do que recebe, a sua manutenção vai te derrotar, para que você nunca se encontre nessa situação inevitável. Portanto, não chegue lá, seja um estudante. Se eu mantiver a minha direção atual, aonde ela vai me levar? Se eu mantiver minhas disciplinas atuais, para onde isso vai me levar? E minha falta de disciplina acumulada durante algum tempo, para onde isso vai me levar? E a não ser que exista algum ajuste, como ser apresentada a Herbalife, alguém para contar a história, você diz, Mary, é inevitável. Portanto, o principal é ser um estudante de inevitabilidade, para você não se encontrar nessa, onde você cruzou a linha e agora é tarde demais. Próximo, e o último, é ser um estudante de racionalidade, aprendendo a colocar as coisas na sua mente. E, basicamente, nós só vamos agir quando acharmos algo importante, se fizer sentido. Agora, às vezes o que faz sentido para nós deixa-nos um pouco longe do que nós deveríamos saber para expandir nosso conhecimento, para podermos fazer muitas outras coisas. Mas só podemos nos movimentar a partir do ponto em que as coisas fazem sentido. Às vezes vamos pela fé, mas faz sentido usarmos nossa fé. Faz sentido fazermos o investimento e esperar a colheita. Mas se não fizer sentido, se não for racional, então provavelmente não vamos agir. Precisamos aprender a estudar nossa própria racionalidade, o que faz sentido para nós. E aqui está a oportunidade que temos, especialmente como distribuidores independentes Herbalife, de nos esforçarmos ao máximo para que faça sentido para outra pessoa. Se você fizer a apresentação de certa forma, que seja óbvio, que seja lógico, eu consigo enxergar. Faz sentido para mim. É assim que parece ser. Portanto, nos faz agir. Fique bom nisso e você pode mudar a vida de muitas pessoas. Agora, a melhor racionalidade se chama bom senso. Os humanos receberam essa extraordinária capacidade de usar o poder do cérebro e chegar ao que chamamos de bom senso. Sim, eu já ouvi tudo isso, mas o bom senso me diz que parece uma história exagerada, não uma história de verdade. O bom senso me diz, portanto, parte disso é confiar no seu bom senso, mas também é estar disposto a expandir o seu bom senso. O que parecia ser bom senso há 4 ou 5 anos atrás era um pouco limitado. Agora eu entendo que o bom senso é pensar dessa e dessa forma. Portanto, esse assunto de racionalidade é extremamente importante.